Cante comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante, irmãos. Aplaude ao Senhor nesta noite. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém mesmo? Quantos estão felizes com Jesus? Por que estão felizes com Jesus? Porque Ele nos salvou e porque Ele vive e posso crer no amanhã. Nós temos que prestar bem atenção nos louvores que nós cantamos, porque nós não podemos cantar da boca para fora. Nós temos que cantar o louvor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, convicto daquilo que nós estamos falando. As palavras que nós falamos, que nós cantamos, ela não pode ser jogada ao vento. Tem que ter um significado, tem que ter um propósito, tem que ter um sentimento naquilo que nós falamos e cantamos. Principalmente nesses momentos a qual nós estamos passando, a qual mais do que nunca nós temos que louvar e adorar esse nosso Deus, que até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos fortalecido. Embora muitos... Tome seu assento, não vou cansar você. Se você quiser abrir a Bíblia, eu já vou continuar meu comentário. Na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 1 até o 6. Guarde aí. Então, como eu vinha dizendo, neste momento tão difícil a qual estamos passando, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos dado vitória. Embora alguns dos nossos amigos, nossos familiares, e aqui antes, durante o culto, bem no começo do culto, foi pedido alguns pedidos de orações, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão doentes, de pessoas que estão precisando de uma intervenção divina. Mas nós que estamos aqui nesta noite, nós somos, não menosprezando ninguém, mas nós somos privilegiados, porque Deus tem nos guardado. Eu não sei a forma que você entrou aqui, o que você está pensando, o que você está passando, mas o Senhor te trouxe até aqui. Ele tem guardado a sua vida. Irmãos, nós estamos passando um momento, como eu disse, difícil, até virou até tipo meio jargão, mas é uma verdade, e que mais do que nunca, toda a vida, mas mais do que nunca, nós precisamos de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos do nosso Deus na nossa vida. Não tem, irmãos, não tem para onde correr. A força do nosso braço, a força da nossa inteligência, a força da idade, não tem como. É só Jesus. É só Jesus nas nossas vidas. Não tem outro caminho, irmãos. O tempo que nós estamos passando, não tem dinheiro que nos faça
melhor ou conseguir algumas coisas. Não tem inteligência intelectual, ou menos dinheiro ou mais dinheiro. Não tem. A gente vê que essa enfermidade a qual está assolando, continua assolando, ela não escolhe cor, ela não escolhe nacionalidade, ela não escolhe se é rico, se é pobre, e principalmente ela não escolhe se é crente, se não é não crente. Então, muitos têm sofrido. E eu venho dizendo que mais do que nunca nós precisamos da intervenção divina de Cristo em nossas vidas, como individual, eu digo. Mas nessa noite, através dessa carta que Paulo escreve aos Efésios, e esta carta, se nós formos ver toda ela, é uma carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, não porque, como outras cartas, tinha algum problema, alguma divergência doutrinária na igreja, não porque tinha alguma questão pastoral na igreja, mas Paulo ele escreve essa carta, e os teólogos dizem que ele foi no ano, aproximadamente do ano 62, depois de Cristo, e Paulo ele escreve, depois a gente vai ver que ele diz que ele é um prisioneiro de Cristo, e os teólogos também dizem que Paulo ele escreve essa carta, provavelmente em Roma, e ele envia essa carta, como eu vinha dizendo, ela não é uma carta que vai tratar alguma divergência doutrinária, e nem uma questão pastoral, como em outras cartas. E se nós formos ver essa carta de Efésios, aquela igreja de Éfeso, ela faz uma correlação com Colossenses. E esta carta, ela é muito atual. Ela é muito atual para nossos dias de hoje, se vocês vão ver. E esta carta, ela trata uma questão muito séria que nós estamos passando ultimamente. Paulo, quando ele escreve, ele tinha uma preocupação, sabe o quê? Sobre a unidade da igreja. Paulo se preocupou naquele momento, e essa carta que Paulo escreve, eu acredito e eu creio que foi uma revelação divina de Deus, que Deus revela ao coração de Paulo, por intermédio das suas orações, que ali ele vem falando, e ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo. E vocês conhecem a história de Paulo, quando ele se transforma em Paulo, uma história sofrida, um homem segundo o coração de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo que pregava o amor, que pregava a redenção, que pregava a comunhão, que pregava o zelo para com as coisas do Senhor, e principalmente o amor, a unidade. A Bíblia vai dizer que ele escreve a carta de Coríntios, onde tinha um problema sério, que uns dizia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, e ele trata esse assunto, e muitas das vezes nós deparamos com essa situação. Então Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele tinha essa preocupação com a igreja, se manter unida, se manter em um só propósito, se manter em um só norte, porque ele sabia que aquela igreja, como a de hoje, ia atravessar uma dificuldade muito grande, onde nós ia precisar muito de Cristo nas nossas vidas, mas também do nosso irmão que está ao nosso lado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu preciso de Ti, você precisa de mim, nós precisamos um do outro, irmãos. Você viu quantos pedidos de oração que foi feito aqui?
é um precisando do outro, é um precisando da igreja. E nós estamos desapercebidos. E Paulo, ele trata esse assunto muito sério. Essa preocupação de Paulo, essa revelação que Deus colocou no seu coração, para que recomendasse que quem levasse essa carta para aquela igreja, que fosse lida, mas que não fosse somente lida, mas que fosse aplicada. O texto diz assim, se você quiser ficar de pé, peço que se coloque em pé. Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 6. O texto diz assim: rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns ao outro em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Certo. Aleluia. Vocês prestaram bem atenção no texto? Sobre a preocupação de Paulo. Aqui ele fala dessa unidade que a igreja precisa ter. Nós, a igreja, não são essas paredes. Isso aqui é um templo consagrado ao Senhor. Mas a igreja somos nós. A noiva de Cristo, a igreja de Cristo, somos nós. Não tem como ser de Cristo, amar a Cristo, se eu não amar o próximo, se eu não tiver compaixão do próximo, independente de quem ele é, do que ele faz, do que ele seja. Irmãos, dentro da igreja nós temos vários pensamentos, várias cabeças, mas nós temos que entender algumas coisas. O propósito desta carta de Paulo era que os leitores crescessem na fé, crescessem no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Paulo almejava profundamente que vivia uma vida digna do Senhor Jesus. Paulo, portanto, ele procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito do eterno Deus na redenção em Cristo Jesus. E o capítulo 4, até o capítulo 4, o capítulo 5 e 6, consiste, do capítulo 1 ao 3, ele fala sobre essas coisas, nesse fortalecimento da igreja, na fé, no amor. E o capítulo 4 e até o 6, consiste em mais instrução para a igreja, no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda na nossa vida individual e coletiva. É aquilo que eu disse, algumas diretrizes, algumas instruções
sobre a nossa vida individual e coletiva. E o interessante é que nesses capítulos de 4 a 6, existem algumas categorias, que Paulo elencou 3 delas. Que é a primeira, que os crentes são chamados a uma vida de pureza e separação do mundo, ou seja, a serem santos e irrepreensíveis diante dele, diante do mundo, irrepreensível, ser templo do Senhor, andar com dignidade, a varão perfeito, a viver em verdade, justiça e santidade, a andar em amor, a serem santos pela palavra, a fim de que Cristo tenha uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Segundo, a questão que Paulo trata nesses capítulos, o crente é chamado a um novo modo de viver, nos relacionamentos familiares e nos vocacionais. Relacionamento que deve ser regidos por princípios que distingam o crente da sociedade descrente à sua volta. E Paulo elenca mais uma questão. O crente é chamado a manter-se firme contra as astúcias, ciladas do diabo e as fortes e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, ele nos recomenda isso. E no capítulo 4, no versículo 2, a qual nós lemos, Paulo destaca 4 qualidades da unidade em Cristo, que deve ser cultivada para o crente. Observe, 4 qualidades, com toda a humildade. Primeiro, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. São qualidades produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de que torná-lo parte do corpo de Cristo, evitando que fique como membro isolado. Paulo deseja que os crentes de Éfeso cultivem essas qualidades para manter a unidade da igreja. Então, para manter a unidade da igreja, irmãos, para nós sermos unidos, tem que haver essas 4 qualidades em nossas vidas. Tem que haver isso em nós, para que nós mantemos essa qualidade: humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos. Irmãos, humildade, e aqui eu quero entrar com vocês para nós pensar um pouco. Uma palavra tão conhecida, pouco vivida. Para nós termos essa unidade dentro da igreja, essa comunhão, nós precisamos ser humildes. E quando a Bíblia fala de humildade, irmãos, não são questões financeiras, se eu sou pobre, se eu não tenho nada. Não é isso que a Bíblia está tratando de humildade. Humildade é o que está aqui dentro do meu coração, que é transbordado. Há quem não tem muito recurso, mas não é humilde. Há quem não tem nada, vamos falar assim, monetariamente, materialmente, porém não tem um coração humilde. E é uma qualidade que repudia o orgulho, o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com a participação coletiva. É uma virtude essencial para que a unidade seja mantida. Nós precisamos ter um coração humilde. E eu preciso, para ter unidade com uma igreja, eu preciso considerar o meu irmão melhor que eu.
Eu preciso considerar os outros acima de mim. Não importa a questão monetária, não importa a questão acadêmica, a questão intelectual, cargo, não importa. Nós estamos aqui, irmãos, não para ser servido. Humildade é para servir, não para ser servido. Irmãos, e nós temos na Bíblia vários exemplos de humildade. E quem que é o nosso modelo de vida? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Ele provou para nós, Ele mostrou na íntegra como que se deve ser humildade. Coloque para nós, João, vocês conhecem bem, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, depois o 5. João, olha lá, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 5. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que ele estava cingido. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso mestre, o nosso sumo sacerdote, ele se humilhou. Até do Judas ele lavou, bem lembrado, e ele sabia que Judas ia trair. Pedro também lavou também no de Pedro. Isso é um exemplo clássico de humilhação. O próprio Senhor Jesus, para nos mostrar o sentido de humildade, ele se agacha e lava os pés do discípulo. Os versículos 13 e 14 agora, de João. João 13, o versículo 13 e o 14. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu sou sendo o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés, também vos devereis lavar os pés um dos outros. Isso é humildade, irmãos. Nós somos melhores que Jesus? Jamais. Ele precisava fazer isso? Precisava, para nos mostrar o sentido de humildade. Quem somos nós, irmãos, para acharmos melhor que o outro? Nós somos só um povo, só a igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ser unidos nesses últimos dias aqui na igreja. Lá na igreja não vai ter distinção de pessoas, lá no céu. Paulo se preocupava com isso, que os irmãos se atentassem a isso. Mansidão tem a ver com amabilidade, com ser amável. Gentileza, cortesia, consideração é a qualidade de quem se preocupa com os outros. É uma atitude pacífica. Nos momentos de irritação, a mansidão surge quando aceitamos a vontade de Deus para conosco. A mansidão não discute, ela não resiste, nem teima contra a vontade divina, e demonstra quando aceitamos pacientemente os males que nos fazem, sem revidar, porque cremos que Deus o permitiu. Isso é mansidão, irmãos. O Evangelho de Mateus vai dizer, mansos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 5. Os mansos herdarão a terra, os bem-aventurados herdarão a terra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor
não viva a contender, e assim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. 25. Disciplinando com mansidão os que opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, mas para conhecerem plenamente a verdade. A mansidão é isso. É não queremos forçar a barra, é queremos segurar na hora da ira, na hora da raiva, na hora de que alguém fez algo para a gente ser manso nesses momentos, a gente ser tardio em falar, em agir. Paulo se preocupava com isso. Hoje, se alguém dá uma cutucada, pisa no nosso calor, a gente já explode. Não é isso. Não é isso. A unidade de Cristo não é isso. É eu entender a dificuldade do meu irmão, da minha irmã. É eu entender a questão. Eu não sei o que ela está passando. Eu não sei o que ela está pensando, vivendo. Eu não posso sair dizendo ou fazendo coisas sem antes saber. Eu tenho que ter calma, muita calma nessa hora. Longanimidade. Já estamos indo para o final, mas hora avança. Estou resumindo aqui. Ou seja, paciência, tolerância, constância. É agir com equilíbrio nos momentos difíceis e nas adversidades. Significa não apressar-se em vingar, nem revidar o mal feito por outra pessoa contra si. É ser longânimo. Isaías 53, versículo 7. Bem claro. O próprio Jesus. Irmãos, toda a pregação que eu faço, eu cito Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo de vida. E Jesus, irmão, ele cumpriu na íntegra toda a lei. E tudo quanto é tipo de exemplo que você imaginar, Jesus nos deixou para nós. E eu sempre adoro, eu amo pegar texto, não que outros também não sejam, mas de Cristo. Ele foi um exemplo de longanimidade. Ele foi oprimido e humilhado. Mas no momento da nossa caminhada, nós vamos ser oprimidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser. Porém, mas não abriu a boca. Eu digo para você, nós vamos ser oprimidos, humilhados, até por nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos no momento de bobeira deles, nossos familiares. Mas aqui o Senhor ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Um exemplo de longanimidade. Nós vamos ser afligidos, irmãos. Já fomos, às vezes somos, talvez alguém está sendo, talvez alguém está sendo humilhado aqui nesta noite, está sendo oprimido. Mas eu digo para você, não fale nada, não reclame, não revide, ore ao Senhor, não abra a boca. Se você está sendo oprimido por alguém, humilhado por alguém, ore por ele. Jesus lá na cruz, irmão, vocês conhecem bem a história. Ele não se irou, ainda lhe disse: perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Filipenses, capítulo 2, carta aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, ao final dessa longanimidade que aconteceu. Paulo ele relata isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
Deus. Tende em vós o mesmo sentimento. Isso é uma recomendação aos filipenses, a igreja de Filipos. Ele citando o exemplo lá de Jesus, Isaías 50, o exemplo a qual Isaías tinha revelado e aconteceu. Ele está dizendo ao povo de Filipos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Próximo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Até o 11, mesmo, 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Jesus, quando ele foi levado na cruz do Calvário, ele teve sentimentos de homem, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele sendo humilhado, ele sendo oprimido, ele não abriu a sua boca. Mas aí Paulo relata o que acontece com Jesus após a sua obediência, após a sua humilhação, após a sua convicção do propósito que ele veio fazer aqui no mundo. Ontem foi falado aqui na igreja, na pregação, qual que é o nosso propósito aqui neste lugar? O nosso propósito tem algo a nós fazer como igreja aqui nesta terra. E dentro desse propósito, existem algumas dificuldades que nós vamos passar. Ser humilhado, ser afrontado, ser afligido. Mas nós precisamos ter em nós essas características, essas qualidades, dadas somente pelo Espírito Santo. E nós precisamos buscar, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade, para suportar as afrontas, para suportar aqueles que nos convivem conosco. E a Bíblia vai dizer aqui na carta, no capítulo 4, depois de longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando aqui, irmãos, é a mesma coisa que o suporte. Sabe o que quer dizer isso? Suportando uns aos outros. Suporte é no momento de dificuldade, é no momento terrível de você, é eu mostrar aqui meu ombro para você, aqui, irmão, está meu ombro, chora aqui no meu ombro, é eu te suportar, é eu te sustentar, é nós nos sustentar nos momentos difíceis, é nós nos dar apoio na oração, até mais além aquilo que cada um convém fazer, é nós dar nosso ombro amigo, o nosso ombro como irmão. A Bíblia fala que alegrarmos com aqueles que as alegram, mas também chorarmos com aqueles que choram também. Isso é unidade. É unidade, e Paulo está preocupado com isso. Irmãos, não é cada um para si, Deus para todos, isso aí não existe. Nós precisamos um do outro, e nós precisamos, através do Espírito Santo, adquirir essas qualidades, essas virtudes em nossas vidas. Porque se nós não buscarmos isso da parte do Espírito Santo, nós não conseguimos viver com o nosso irmão,
Sinto muito dizer, mas se você não busca, eu me coloco, não tenho essas qualidades, eu não posso dizer que eu amo meu irmão. Não posso. Porque a qualquer momento vai dar confusão, vai dar choque. Eu preciso reconhecer as limitações do meu irmão, os irmãos reconhecer as minhas limitações. Porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Nós estamos numa busca a cada dia, que nem Paulo recomenda, por varão perfeito, e assim varoa perfeito, para que um dia, quando o Cristo vem buscar, nós estejamos preparados. Mas a cada minuto, a cada momento, nós precisamos ter isso no nosso, enraizado em nós. Sabe por quê? Paulo ele fala assim, ele complementa o texto, procurando, depois que adquire tudo isso, ele incentivando a manter isso, ele fala assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que ter paz entre nós. Sabe por quê, irmãos? Há um só corpo e um só Espírito, não há dois. Isso existia um problema sério na igreja de Corinto, Paulo tratou. Não era o caso aqui. Já disse, um era de Paulo, um era de Apolo, outro era de Jesus. Não, nós somos um só corpo e um só Espírito. Corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Quando também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual que é a nossa esperança e unidade? É nós todos juntos, Jesus voltar e todos nós juntos subimos ao céu de glória. Há um só Senhor, não existe dois senhores em nossas vidas. Há um Deus trino, mas é um Deus só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um Deus só. É uma só fé. Não existe duas fés. Há uma só fé em Cristo Jesus. Há um só batismo. Há um só Deus. É Pai de todos. Ele não é só meu Pai. Ele não é só teu Pai. Ele é Pai de todos. O qual é sobre todos. Ele não é sobre um outro. Ele é sobre todos. E por todos. E em todos. Amém, irmãos? Essa preocupação que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele tem. Paulo, seguidor de Cristo, ele diz nas suas escrituras, nas suas cartas: seja meus seguidores como eu fui de Cristo. Paulo tinha uma intimidade muito grande com Cristo, e essa carta foi uma revelação do Espírito Santo de Cristo na vida de Paulo, porque ele sabia que muitos anos depois, mais de quase 2000 anos depois, essa carta ela ainda ia estar em evidência. Irmãos, nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos ter esse amor um para com os outros. Irmãos, a questão não é eu concordar ou discordar de um irmão ou outro. Essa não é a questão. Como eu disse, alguns têm uma linha de pensamento, algumas coisas. Mas nós precisamos entender esse espírito de unidade, compreender o pensamento de um e de outro. Ser humilde para entender isso. Entender que nós estamos aqui não é para ser servido, mas é para nós sermos servo, servir o outro. Não é às vezes, muitas vezes, que nós temos cargos, funções, né? Pastor, evangelista, não. Nós estamos aqui para servir. Você está aí para servir. Isso é um espírito de humildade. É eu colocar o outro melhor que eu, e o outro colocar dessa forma,
Desta forma todo mundo fica igual perante Cristo. Nós precisamos ser mansos no momento de agir, no momento de falar, esperar o momento certo e longânimo para com o meu irmão. Não é eu sair dizendo aquele ali não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem que ser longânimo, porque para Deus nada é impossível. Meu irmão dá muito trabalho, ele é muito problemático, não dá, eu não quero, não consigo. Consegue sim, no nome de Jesus consegue, porque ore por ele, intercede por ele, que Deus ele faz a obra. Isso é o espírito de unidade, irmãos. Nós precisamos ser unidos nesses últimos dias. Nós precisamos se unir. O irmão aqui no começo ele disse, está vindo algumas questões na natureza, e as coisas daqui para frente, irmãos, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não vai melhorar, não vai, porque Cristo está às portas, e como Paulo disse, ele quer levar com ele uma igreja santa, sem ruga, sem uma mácula, uma igreja gloriosa, no nome de Jesus. Se coloca em pé. E não é as paredes que Jesus vai levar, é nós. Amém? Todos entenderam essa palavra? Querido Deus, eterno e soberano Pai, é na Tua presença que nós estamos aqui nesta noite. Falamos uma vez mais da Tua palavra, Senhor. Uma palavra de reflexão, uma palavra para nós refletirmos do que estamos vivendo, do que estamos fazendo, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por este culto, Pai. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor. Obrigado, meu Deus. Que nós possamos sair convictos, cheio de humildade, cheio de mansidão, cheio de longanimidade, Pai, suportando uns aos outros em amor, porque nada adianta sem amor, nada adianta sem amor, no nome de Jesus, assim eu oro, amém e amém, Senhor.